Olá, vamos continuar o nosso bate-papo, né, que acabou de acontecer na TV Record. Eu estou aqui com a Rivanara Napoli, que é especialista nesse processo é psicóloga e especialista nesse processo de escolhas da profissão, do curso, e a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo. Obrigada, Riva. Então, Riva, eu queria que você falasse mais do seu trabalho, antes da gente entrar em perguntas específicas. Fala um pouco de você, quem é você, há quanto tempo você trabalha com isso e outras atividades. Bom, vamos lá. Meu nome é Rivanara Napoli, eu sou psicóloga, já trabalho nesse campo já há mais de 20 anos. Eu passei em recursos humanos, passei em marketing, eu sou a prova viva do que é trabalhar com escolha profissional. Eu sou apaixonada na minha profissão, a minha base é psicologia e a minha primeira atuação foi em RH. E depois disso eu experimentei marketing, fiquei 20 anos no marketing e voltei para os recursos humanos, mas nunca deixei a clínica. E nessa última volta que eu tive, efetivamente, agora eu estou só na clínica e eu me apaixonei pelo processo de escolha profissional. A escolha profissional hoje, ela é de uma forma bastante diferente, que era isso que eu queria trocar com você, diz, ela é muito diferente do que era na nossa época. O que acontecia na nossa época? A gente tinha instrumentos e a gente trabalhava em cima desses instrumentos e o que esses testes nos deixassem, né? Como sinalização, era o que era seguido. Hoje a gente contextualiza, Não é mais aquela pegada determinista que era, né? Deu aquilo no teste, tem que ser. Exatamente. Hoje a gente contextualiza o jovem, o que está acontecendo no mercado, o que hoje tem no mercado, mas eu preciso de uma projeção, porque quando ele terminar o curso dele, vão ser daqui 4 anos, né? Então eu tenho que levar em consideração tudo isso. Quem é aquele jovem, quais as habilidades que ele tem, qual o contexto que ele está, o que ele escolheu, é possível que ele execute aqui, né, que ele estude aqui. Então tudo isso é levado em consideração. Então, antigamente a gente se falava orientação vocacional, e aí era um determinante, eu tenho vocação para isso, e eu tirava o poder de escolha dele. Hoje a gente trabalha com o termo de orientação profissional. Por quê? Porque apesar dele ter vocação, dele ter talento para algumas coisas, ele pode optar por usar esse talento em algum hobby, né? Quando ele estiver em família, quando ele estiver nas horas de lazer dele, e ele optar por uma escolha profissional que lhe dê um retorno mais satisfatório. Seja ele profissional, seja ele financeiro, enfim. Então, esse método agora da escolha profissional devolve para o jovem o poder da escolha. É isso que é divino e brilhante e encantador nesse processo. A Rivanara, ela é a diretora da Ateliê de Emoções e esse projeto ela deu o nome de Futurabilidades. Não falei nem no ar, porque eu sabia que eu ia gaguejar. Então vamos entender agora o que ela está chamando de futurabilidades. Esse termo não é meu, esse futurabilidades, ele já está sendo usado no mercado já há algum tempo. São todas as possibilidades do meu futuro. O que assina o meu projeto, o subtítulo dele é as possibilidades de vir a ser a partir do que se é. Então eu preciso pegar o que ele é como essência e dar para ele todas as possibilidades que ele tem dentro disso para que ele faça a escolha. Por isso são futurabilidades, possibilidades de escolha. E quais são, quando você recebe, né, essas pessoas que te procuram, normalmente é o próprio jovem que te procura, são os pais, independente se são os pais ou os jovens, quais são os principais desafios, as principais dificuldades que eles chegam até você para pedir essa ajuda, esse apoio para a escolha da profissão? Existem, justamente como você disse, existem as duas portas, né? Existe a porta pelo jovem, eu estou completamente perdido, não sei o que eu faço. E existe a porta pelo pai, né? Eu quero que você faça para te alinhar. Mesmo que sejam conduzidos pelos pais, eles acabam chegando no consultório e se declarando não sabendo o que fazer. Ou
tendo 2 ou 3 possibilidades. Eu tive um cliente que chegou e preencheu, geralmente eles preenchem um questionário só para eles mesmos tomarem, se darem conta. Eles preenchem mais para ele do que para você, né? Exatamente. Para eles se darem conta do que está no início do processo, o que está dentro da cabeça deles. E ele preencheu que era uma das escolhas dele, seria na área, né, nas biológicas, que seria medicina. Quando nós finalizamos o processo, ele encontrou engenharia da computação. Quando eu apresentei para ele o questionário, foi muito divertido. Ele falou: eu não coloquei medicina, não fui eu que coloquei. Então, assim, realmente a tomada de consciência do que é esse processo. Então, o jovem, ele chega lá, às vezes, entre 2 ou 3 profissões, ou eu não tenho a mínima ideia. Então, não existe dificuldade. O processo é um processo de descoberta e ele é muito lindo. É ele realmente se descobrir dentro daquilo que ele tem como habilidades. A gente chega lá achando: nossa, eu não dou conta de responder essa pergunta, eu não sei fazer nada. E quando ele vê o fazer nada, até a facilidade que ele tem de, talvez, preparar um documento, preparar um trabalho de escola, liderar o grupo, enfim. São essas pequenas habilidades que a gente vai colocando na mesa e ele vai construindo o seu próprio quebra-cabeça e vai sair daquilo ali o que ele quer, o que ele tem possibilidades de fazer, e ele querendo, tendo possibilidades, tendo habilidades, a maior dica de que ele será um bom profissional. E aí você falou de medicina, né? Medicina, direito, engenharias, né? Que são cursos mais tradicionais, que normalmente a gente tem uma escolha definida pela história da família. Então, aquele jovem que o pai é médico, a mãe é médica, os tios são médicos, tem um hospital, e aí ele vem com aquela ideia, né, que não é dele, de vou fazer medicina. E aí, na verdade, acho que nesse caso, ou ele vai por ele, ou os pais, quando vão levar, tipo assim, vou levar para que ele defina que é medicina. E aí chega lá, como que funciona isso, assim? Não é só a questão da escolha, mas a questão desse apoio que você dá para ele se sentir, eu acho que nem a palavra nem é apoio, eu acho que esse empoderamento, né? Porque é a grande primeira escolha, né, que a gente faz, e você precisa ter esse empoderamento para não depois se arrepender do curso, ou aquela clássica história: fiz e deixei o diploma na mão do meu pai. Eu já ouvi várias dessas histórias, quando você está entrevistando a pessoa depois de uns 10 anos, de 15 anos naquela profissão, que quer mudar de área, um exemplo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim, desse apoio também na definição e até também no próprio processo, né? Acho que vocês também têm esse acompanhamento quando ele já está prestando o vestibular ou as provas do Enem. Como é que funciona isso? Então, o processo, a forma como eu trabalho no consultório, ele é como se eu estivesse construindo o projeto de vida dele. Então, primeiro eu limpo o terreno, depois eu faço o projeto, eu começo a levantar as paredes, certo? Para depois, no final, a gente entregar aquele projeto pronto, aquela casa que seria o projeto de vida. Esse limpar o terreno, que é a primeira fase do projeto, é justamente trabalhar com escolhas. Escolhas de uma maneira geral. Escolhas. Eu escolho a minha roupa, eu tenho direito de escolher o colégio que hoje eu estou frequentando. Eu tenho direito de escolher se eu vou ou não à festa. Quem escolhe quando eu não escolho? É muito importante isso, porque se ele não escolhe e ele não se posiciona, alguém escolhe por ele. Minha mãe estava me falando que esse curso, porque aqui em Goiás tem muita riqueza assim, 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 assado, porque aqui é um estado que tem essas e essas possibilidades, porque essas e essas profissões estão em moda, né, que dão muito dinheiro, enfim, para que ele se empodere e se dê permissão para escolher. Tem alguns que não dão conta, tem alguns que eles estão tão arraigados com o processo dos pais que eles acham que é deles. Ele entende que o processo é dele
E aí é o tempo dele. Infelizmente eu não tenho como interferir, porque se eu interferir, ele passa a ser, o processo passa a ser meu e não passa a ser dele. Então, esse primeiro limpar o terreno, ele é muito delicado, porque a gente trabalha só escolhas e não uma escolha profissional. É ele se perceber como escolhendo, como ele escolhe. O segundo processo é se autoconhecer, e aí a gente perpassa por todos os testes projetivos, e aí sim é aquela coisa que a gente já conhece. O terceiro momento é conhecer quais são as que têm mais afinidade, então qual é o objeto de estudo, o que ele vai fazer, qual é o perfil do profissional. E o último, a gente chega no projeto de vida, que é então ele escolhendo e ele se vendo depois de formado, que contribuição ele vai fazer na sociedade, como ele, enquanto profissional, contribui para a construção de algo melhor do que a gente tem hoje. Que legal, muito bacana. Iniciar a carreira bem direcionado, sabendo escolher e por que você escolheu, é fundamental para que você tenha um ganho rápido da Revolução 4.0, onde a gente tem uma aceleração muito grande de mudanças, de profissões que hoje não existem, que vão existir daqui a algum tempo, e outras que existem hoje não vão existir daqui a algum tempo. Então isso é muito interessante. E é um prazer poder discutir isso aqui com vocês. E a ideia da nossa fanpage é justamente trazer mais informação, e além da continuação das entrevistas, a gente vai ter artigos sobre os temas que a gente está discutindo, a gente pode ter vídeos institucionais desses fornecedores que estão trazendo aí os seus produtos e os seus serviços, que são referência nessa área da profissão, do mundo corporativo. Então, essa foi a primeira entrevista do nosso programa Engrenando a Carreira, e a gente se vê por aí. Vamos conversar bem mais, com certeza.